Vamos terminar aquele assunto que nós começamos sobre a Santa Ceia, o elemento mais simbólico, mais importante do cristianismo, né? O pão, que representa o corpo de Cristo, e o cálice, que representa o sangue do Senhor Jesus. Então, quem pode participar da Santa Ceia? É o título de hoje. E o texto começa assim. O apóstolo Paulo, dando instruções com respeito à Santa Ceia, afirma o seguinte: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Está em 1 Coríntios, no capítulo 11, do 27 ao 30. Então, quem pode e quem não pode? Não somos os dirigentes, né, os pastores, obreiros, que definem quem pode e nem quem não pode. Mas a própria consciência da pessoa, né? Que a pessoa vai participar da Santa Ceia, mas ela continua vivendo na prática do pecado, então ela está comendo ainda e se servindo da Santa Ceia de forma indigna, quer dizer, ela continua crucificando o Senhor Jesus nos seus pecados. Ela então não está salva, ela não quer assumir um compromisso com o Senhor Jesus, então ela também não deveria participar da Santa Ceia. Aí o bispo diz assim, ó, o apóstolo não nos dá qualquer definição acerca do que entende aqui por indignamente. Aliás, percebemos que só podem participar da mesa do Senhor aqueles cujas vidas foram realmente lavadas pelo sangue do Cordeiro, isto é, aqueles que mantêm a consciência purificada pela paz com Deus. Aliás, o próprio Paulo, imbuído pelo Espírito Santo, escreve: e a paz de Deus domine em vossos corações. Está em Colossenses 3,15. Então, quer dizer, pecadores, né, há uma diferença entre ser pecador e cometer pecados, né? O pecador, vamos lá, o que vive na prática do pecado. Então, ele está constantemente pecando e não tem pretensões de mudar aquela condição. Então, ele é um pecador. O que peca, todos nós pecamos, porque somos falhos, somos os seres humanos. Mas uma coisa é você pecar, reconhecer o seu erro, se corrigir e não voltar mais a pecar, né? A cometer aquele ato. Então nós temos que sempre estar buscando o perdão de Deus. Por isso que no Pai Nosso está lá, perdoa-nos como nós perdoamos os nossos ofensores. Então nós estamos sempre pedindo e temos que estar assim pedindo sempre perdão. Então uma coisa é viver na prática do pecado, outra coisa é pecar e se arrepender. Os praticantes deste ensinamento do apóstolo Paulo têm dignidade, pois o próprio Espírito Santo confirma em seus corações que possuem um lugar à mesa do Cordeiro. Entretanto, os indignos logo são revelados pela própria consciência maculada pelos pecados. Por isso, há uma grande necessidade de que antes da Santa Ceia a pessoa se examine procurando verificar se a sua vida está limpa diante de Deus. Que veja se não há nada a temer diante do seu espírito, que a todos esquadrinha, até mesmo os pensamentos. Se nada a acusa diante do Senhor, se há certeza plena de que os seus pecados já foram lançados no mar do esquecimento de Deus, então a pessoa deve participar, pois se estiver fraca espiritualmente, será fortalecida e de imediato pelo próprio Senhor Jesus. Se a pessoa é convertida ao Senhor Jesus, mas cometeu falhas que causaram a falta de paz, ela deve se consertar com Deus imediatamente, através da confissão de seus pecados, como está escrito. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Então, como que nós podemos ser perdoados se não houver o reconhecimento deles, né? Não basta apenas eu falar assim, Senhor, me perdoa dos meus pecados, amém. Mas quais, né? Eu reconheci algum? Eu estou realmente
me sentindo sujo porque eu cometi isso, fiz aquilo outro, ou simplesmente porque, olha, se confessar, então você perdoar, então eu confesso, olha, Senhor, eu sou um pecador, me perdoa. Não, não pode ser assim, né? Eu tenho que reconhecer. O que eu fiz? Pastor, eu não consigo reconhecer. Então busque isso em Deus. Senhor Jesus, me faça ver meus pecados, porque o Espírito Santo, ele opera em nós, nos convencendo primeiramente dos nossos pecados e nos guiando em toda a verdade. Então, quando você fala, Senhor, eu não estou vendo meus pecados, eu não me vejo um pecador, mas o Senhor pode me mostrar, então Ele vai revelar para você seus pecados. Nisto vai vir então o dom do arrependimento. Então você vai se sentir tão pequenininho diante de Deus e você vai buscar o perdão dele com toda a sua força. Sabe o que é você se sentir perdoado por Deus? É a coisa mais maravilhosa que existe. É o que Ele quer dar para você. Então, continuando, ele diz, daí a importância de a pessoa se examinar e então tomar a decisão sozinha. Ninguém pode se colocar na posição de juiz, determinando se alguém pode ou não participar da mesa do Senhor. Se da parte do fiel houver alguma sombra de dúvida sobre participar ou não da Santa Ceia, ele deve deixar os elementos passarem e esperar uma outra oportunidade, pois é melhor não participar do que fazê-lo com dúvida, pois também está escrito, mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Romanos 14, capítulo 14, versículo 23. Mas aí você tem que entender uma coisa, você não pode esperar sentir absolutamente nada. Fé é certeza. Primeiro ele nos convence nos mostrando nossos erros. Nós vamos nos sentir muito sujos diante do que nós fizemos. Mesmo que não fizemos grandes coisas, mas por ser um pecador já vamos nos sentir sujos. É igual Adão e Eva, né? Quando Deus apareceu, a primeira atitude deles foi se esconder. Quer dizer, essa atitude de se esconder estava revelando que eles sabiam que tinham errado. Então é essa atitude que Deus espera ver em você. Quando uma pessoa toma a Santa Ceia indignamente, deixa de ser abençoada para ser amaldiçoada, pois come e bebe juízo para si mesma, uma vez que está sendo ré do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Ou seja, ela toma o lugar do próprio culpado no julgamento feito ao Senhor na sua morte. É por isso que muitos que se dizem cristãos são fracos espiritualmente e não conseguem crescer na graça do Senhor, pois se mantêm rebeldes à sua palavra e participam da sua mesa indignamente. Não são poucos os doentes e os que já morreram por considerarem o corpo do Senhor, bem como seu sangue levianamente. Aqui encontramos a razão pela qual tantas pessoas há tantos anos conhecem o Senhor Jesus exatamente conforme a Bíblia o apresenta. No entanto, continuam se arrastando espiritualmente, dando péssimo testemunho do Senhor em suas vidas. A Santa Ceia do Senhor não é uma cerimônia da qual se pode participar com espírito leviano ou de brincadeira. Antes é algo muito sério e verdadeiro, que requer de seus participantes um coração cheio de alegria e gozo por terem o grande privilégio de se sentarem à mesa do Senhor, comerem de sua carne e beberem do seu sangue, em memória de toda a sua vida e morte e ressurreição. Então, nós terminamos esse capítulo e no próximo nós vamos falar no batismo das águas. Então, ainda dentro do tema da Santa Ceia, você vê também o Senhor Jesus, por exemplo, ele falando assim, que quem não beber, quem não comer e não beber do seu corpo e do seu sangue, não tem parte com ele. Quer dizer, a pessoa que não participa, ela está se excluindo, ela se exclui de ter o próprio Deus com ela. Então, tem duas condições, ou você está se inclinando para Deus e está com Deus, ou você se inclina para o diabo e está com o diabo. Desculpa eu ser bem reto e sincero, não tem outro meio de eu falar isso, mas só existe duas condições. Então, quando eu estou vivendo na prática do pecado, consciente, né, e mesmo ou inconscientemente, eu estou entregando minha vida nas mãos dos espíritos malignos. Estou permitindo que eles continuem atuando na minha vida. Quando eu entendo que o que eu faço é errado e quero me consertar,
Então há um conserto, há um reconhecimento, há uma confissão e há uma entrega. A partir desse momento, quem passa a estar sobre você é o próprio Deus, guardando, protegendo, e ele vai encher você do Espírito Santo. Então a Santa Ceia é muito importante. Apocalipse 3:20 diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Então, olha só como é que é importante você primeiro ouvir a voz de Deus. Quer dizer, ele vai mostrar para você, através do Espírito Santo, aonde você está errando. Então, a partir desse momento, você abre a porta convidando o Senhor Jesus. É claro que você não vai convidar ele para entrar na sua casa e ela está toda desorganizada. Primeiro você vai arrumar a casa. Então, primeiro há a confissão, o reconhecimento, a entrega dessa vida. Então, a partir desse momento que você já limpou a sua casa, reconheceu os seus pecados, está perdoado, você fala: Senhor, o Senhor pode entrar. E aí o que ele vai fazer? Vai se sentar à mesa e ele vai ceiar com você e você vai ceiar com ele. Agora você faz e firma uma aliança. Por isso que a primeira aliança que Deus fez com o povo era no prepúcio do homem, né? A pele do órgão masculino. Então era cortada como forma de uma aliança que Deus estava fazendo com o ser humano. E era necessário ela para que a pessoa sentisse essa dor. Então toda criança de 8 dias, mais ou menos, era feito essa incisão, né, no órgão masculino, como forma de lembrar que havia uma aliança entre Deus e aquelas pessoas. É igual a aliança que Deus fez com o arco-íris. Quando ele destruiu a humanidade a primeira vez com a água, então veio o arco-íris como uma forma de lembrança de que Deus não iria mais destruir o ser humano com a água. Então, hoje, essa circuncisão é feita no coração. O nosso coração deseja algo contrário à vontade de Deus. Quando eu nego fazer aquilo, quando eu nego fazer a vontade da minha carne, os desejos, os prazeres da minha carne, eu estou sentindo essa dor. E é essa dor que me faz me arrepender dos meus pecados, abandoná-los e me voltar para Deus. E é Deus quem vai me dar força para abandonar todos eles e agora fazer o que vai agradar a Deus. Eu fazendo isso, o que eu estou fazendo? Me colocando nos planos de Deus. É como você querer uma coisa, quer muito uma coisa. Você fala: Senhor, eu quero isso, quero isso, quero isso. Mas você quer isso, mas você também pergunta que seja feita a tua vontade. Então você quer que aquilo seja feito, mas você pergunta se é da vontade de Deus. Você quer determinada coisa para você, mas, Senhor, isso é da tua vontade? Porque se não for, olha, eu também não quero. Então você passa a viver em comunhão com Deus. Viver em comunhão com Deus é isso. É você estar sempre buscando fazer a vontade do Senhor Jesus, tá bom? Então no próximo vídeo nós falamos sobre o batismo nas águas. Se você está interessado em se entregar para o Senhor Jesus, esse capítulo 10 é importantíssimo para você. Fica bem, tá?